Imagina você acordar pela manhã e abrir o gráfico, observar a posição que você montou durante a noite e ver que o mercado atingiu seu alvo pagando um pouco mais de US$ 600. Isso convertendo para o real dá um pouco mais de R$ 3.000. Imagina como seria a sua vida se você fizesse esse resultado dentro do mercado financeiro. Obviamente não é todo dia, mas isso é possível sim. E a técnica, ela liberta uma vez que você domina a técnica, condução e emocional. Obviamente você não vai controlar o emocional, mas você vai aprender a se tornar mais racional. E quando se torna mais racional, está relacionado a você saber o momento certo de entrar numa operação com base em técnica e estatística, dado validação do backtest que você já fez. E se você abriu 2 ou 3 operações no dia, você tomou stop, é hora de parar. Imagina isso. Se você controla isso, você controla de fato o teu resultado, mas jamais você vai controlar o mercado financeiro. E nesse vídeo em específico eu quero compartilhar esse resultado incrível que eu tive hoje, inclusive hoje mesmo eu já postei um vídeo aqui no meu canal no YouTube, porque eu abri minha posição já pela manhã, o mercado estava quase em cima da execução da minha ordem, eu mal tinha escovado os dentes e foi incrível, agora são 19h56 da noite, uma boa operação que demorou um pouco mais de, vamos ver, até a região do alvo, demorou um pouco mais de 13 horas. Você aguentaria segurar uma posição por 13 horas? Você que está viciado no mercado de opções binárias, que está viciado em comportamento de vela de 5 minutos em retração, de 1 minuto, retração, reversão, sei lá o que, de 15 minutos, você aguentaria segurar uma operação por 13 horas e em compensação você fazer US$ 600? Dentro de uma posição, isso te dá, lógico, o meu stop estava nessa região de topo, né, te dá 4 vezes o risco-retorno, ok? 4 vezes o risco-retorno. US$ 600, obviamente, no ponto de vista de quem tem dinheiro, isso não é nada, mas no ponto de vista de uma pessoa que veio da roça, que não tinha dinheiro para comprar uma calça, um chinelo, uma cueca, para ir para o colégio, isso aqui é muita grana, ok? E eu tenho certeza que sua vida ia ser muito melhor se você conseguisse fazer esse tipo de resultado dentro do mercado financeiro. E isso é possível. E eu vou compartilhar o racional dessa operação com mais detalhes aqui. Então, se esse assunto é interessante para você, Elliott, Wyckoff e SMC, Smart Money Concept, essa fusão das grandes teorias de mercado, se isso aqui faz sentido para você, então não deixe de se inscrever aqui no meu canal, porque eu estou postando conteúdo diariamente. E o objetivo não é te mostrar valores agressivos ou que seja mínimo ou, né, é valor extraordinário, mas é um objetivo de mostrar que é possível e que se você conseguir aplicar técnicas que eu te ensino aqui dentro, você pode sim se tornar consistente e ganhar dinheiro dentro do mercado financeiro, porque afinal de contas não é sobre quantidade, isso aqui é qualidade. Imagina que você está no mercado de Forex e você tem uma infinidade de oportunidades porque tem muitos ativos e você seleciona o melhor ativo para você operar de acordo com a técnica, escolhendo a melhor oportunidade possível. Obviamente, 80% das vezes você vai estar correto. Beleza? Então, bora para o racional, porque você vai ganhar muito conhecimento aqui. Certo? Vou limpar aqui tudo para a gente construir isso do zero, para que fique fácil o teu aprendizado, tá? Ó, vou tirar isso aqui. Beleza. Ok, tirei. Olhando apenas para essa janela, o que você está vendo aqui? Aonde os preços estão? Como que você pode montar uma posição aqui? Tá? O mercado estava no movimento de alta, obviamente, ó, movimento de alta, ele começou a corrigir. E esse movimento é um movimento complexo, é uma construção de causa. Só que dentro dessa construção de causa, Lucas, como assim construção de causa? O Wyckoff disse que para que possamos ter um grande movimento comprador-vendedor, as grandes instituições elas vão construir causas. São esses movimentos laterais, só que nós estamos falando de um fractal de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, olha só. É o mesmo, tá? É o mesmo movimento, porém, fractal de 1 hora. E aí essa construção de causa, dentro dela tem subondas. Essas subondas, elas geram topos nivelados, fundos nivelados, topos descendentes e ascendentes. E dentro dessa grande estrutura de lateralização, temos máximas e mínimas que representam liquidez. E a liquidez está presente dentro do gráfico
em máximas e mínimas, tanto interno quanto externo. Externo são os topos de fora, ok, da extremidade mais visível, e a região interna são esses topos menores dentro de uma estrutura maior, beleza? Então, dentro dessa região, o preço se movimenta em busca de liquidez. Isso você precisa entender. Muita gente ignora esse tipo de conceito, esse tipo de técnica, mas é impossível o mercado se mover se não houver uma razão para isso, uma lógica. E a lógica é em busca de liquidez para que ele possa se mover. Afinal de contas, as melhores oportunidades ocorrem depois que as pessoas físicas foram eliminadas. E nesse caso, os mercados tendem a se mover. Olha só. Dado essa observação de mercado, aqui temos basicamente topos nivelados. Isso aqui é uma estrutura, é uma indução que representa liquidez. Então, aqui embaixo também tem muita liquidez, ok? Muita liquidez, é só observar. Então, quando temos topos e fundos dessa forma, temos liquidez. Liquidez em cima, liquidez embaixo. Nesse dia aqui, dia 6 de abril, o mercado abriu já embaixo, capturando a região do fundo, cravando uma região de demanda aqui atrás, certo? Cravou na região de demanda, automaticamente sumiu. Por quê? Porque capturou a liquidez, conseguiu a contraparte e subiu. E foi para onde? Capturar os topos. Então, o mercado lentamente subiu, capturou os topos, então temos uma máxima aqui. Então, o mercado, nesse dia aqui, ele captura embaixo e captura em cima, certo? Capturou. E aí esse movimento é só para capturar liquidez e induzir o público a comprar. Quem compra, compra o rompimento. Estamos falando de um fractal de 1 hora, para que você possa entender, porque isso aqui nos 5 minutos é uma estrutura gigante, ok? Beleza. E quando o mercado captura liquidez, ele devolve com muita força. Então, quando ele devolve com muita força, você tem alguma dúvida de que o mercado realmente foi movido pelos institucionais aqui? Foi movido com intenção, ok? Foi movido com intenção, então ele girou, ele fecha abaixo dessa região de fundo. Então temos, de fato, uma quebra de estrutura chamada choque, change of character, uma mudança de caráter dentro desse contexto aqui. Então o mercado captura embaixo, pega força para subir. O mercado captura em cima, pega força para cair. Então quando ele sobe em direção aos topos para capturar liquidez para cair. Quando ele cai, ele captura os fundos para pegar força para subir. Ok? Agora que fique claro, nem sempre, todavia, o mercado precisa capturar tudo para poder seguir um movimento. Porque o mercado ele é fractal. Existem estruturas, subestruturas. Então, se há um interesse de capturar uma subestrutura, que é legal, que tem muita negociação naquele momento, muita briga entre oferta e demanda, há uma intenção de capturar aquela região e seguir. Por quê? Porque o mercado é fractal. O que é fractal? É uma estrutura geométrica complexa nas quais as suas propriedades vão se repetindo em grande escala. Então, ser fractal é uma parte maior é formada por partes menores, assim como uma parte menor forma uma parte maior. Então, uma reversão para acontecer numa hora, ela tem que acontecer lá no fractal menor de 1 minuto, 2 minutos. Então, só que muita gente peca na execução do time. Qual que é o time exato? Espera a liquidez ser capturada, espera um alinhamento de fluxo, entender que está numa região boa de oferta e demanda para você executar a sua ordem. Simples assim. E aí, continuando essa linha de raciocínio, olha só, o mercado quebrou a estrutura, então ele fez um boss aqui, ó, certo? Quebrou a estrutura também embaixo, então ele fez um boss, dando continuidade, beleza? E aí o mercado volta para corrigir. Aí ele já deixou essa máxima aqui, ó, e ele começa a deixar topos nivelados de novo. Então aqui nós temos uma região de liquidez, tá? Eu vou conectar também com esse topinho aqui, porque todos eles fazem parte. Então temos aqui um topo triplo. O mercado vai tocar de novo, tem muita gente que vende. Outros, quando rompe, muita gente compra. Então essa região gera uma opinião muito forte entre compra e venda. E aí o mercado captura liquidez nessa região de topo, ok? Capturou, o mercado volta e vem buscar embaixo. Mas antes, preste atenção, antes dele subir para capturar o topo, ele fez o mesmo padrão aqui atrás. Ele capturou embaixo e jogou para cima, ok? Isso é um movimento complexo. E dentro desse movimento complexo, temos outros movimentos que formam essa parte maior, tá? Então o mercado capturou essa liquidez aqui, ele capturou embaixo, subiu, capturou em cima, depois ele veio para baixo, capturou essa mínima aqui de uma liquidez interna. E depois ele ficou nesse zigue-zague. E aí, o mercado deixa esse topo isolado aqui, ó, ok? Deixa esse topo isolado. Só que quando o mercado ele abre, no dia seguinte ele abre aqui, que é 19 horas, no domingo, ele já abre subindo, para capturar o topo. E aí a gente reduz um pouco o time frame para o 15 minutos, ou para o 30 minutos, perdão.
E aí a gente pode usar um ponto de confluência. Pega essa região lateralizada inteira, de um lado ao outro, ok? E entendemos que aqui tem uma POC, uma região de equilíbrio, ok? Uma região de negociação boa. E aí a gente, dentro dessa região, a gente vai buscar uma confluência, que fique mais visível ainda. Vamos reduzir o time frame. Ok. Aí, reduzindo o time frame, a gente observa que aqui temos uma região de bloco de ordem que confluencia junto com a POC. Ok? Então, temos um bloco de ordem aqui, vou marcar como um FVG. Ok? No meio desse movimento. Então, temos uma POC. A POC do 30 minutos. Do 30 minutos deu mais embaixo, nessa região aqui. A do 15 deu uma pequena modificada. Mas eu quero te dizer que essa região inteira aqui, ó, é uma região de POC. Ó. Essa região inteira aqui, ó. Essa região, essa faixa de volume. Então, se você pegar essa faixa de volume aqui, ok, e colocar para frente, né, você vai ver que o preço está em cima dela. Então, é isso que interessa. E aí, entendendo que o mercado cravou numa região de POC, a grande sacada não é só a POC. O jogo está aqui, ó. O mercado ele crava exatamente, ele crava na POC e ele captura a liquidez do topo isolado, da extremidade. Ok? Então, temos um UT e o TED. Então, nós temos um esquema de redistribuição nessa região. Então, o Wyckoff vai dizer que isso aqui, ó, é uma distribuição, um tipo de distribuição, por mais, nossa, mas eu não estou conseguindo fazer as pontuações. Construção de causa, capturou, redistribuição. Logo depois, a porrada da distribuição, que é o efeito que o mercado mostrou. Depois corrigiu por tempo lento, movimento complexo. E aí ele faz uma captura dessa região, que é o UT, o uptrush. Depois ele volta para capturar de novo, fazendo o TED. Ok? Fazendo a captura final. Quando fez a captura final, junto com essa região de oferta e a região da POC, por que não montar uma operação aqui? E não é à toa que o mercado reagiu. Se isso não fosse uma verdade absoluta, se isso realmente não funcionasse, o mercado não teria reagido, certo? Então, você unindo a captura de liquidez com uma região boa de equilíbrio, que é a POC, junto com uma região de oferta, aí você tem uma boa operação onde você pode, de fato, montar a sua posição para conduzir, ok? E aí, reduzindo o time frame, a gente começa já a perceber sobre o gatilho de entrada. A gente começa a entrar no gatilho de entrada, né? Aí o mercado cravou lá. Ó, veja bem, a minha posição, eu montei ela, foi no toque, certo? Foi no toque, não foi no alinhamento de fluxo. Eu montei minha operação dessa forma aqui, coloquei o stop aqui e o alvo para baixo, conforme eu mostrei no vídeo anterior e como estava aqui. Por que você não esperou o alinhamento de fluxo? Porque eu decidi que depois da captura de liquidez, as melhores oportunidades só ocorrem depois que o varejo é eliminado. Então a liquidez está aqui, a minha região está aqui. Então, quando o mercado vai dessa forma só para capturar liquidez, muitas vezes ele não vai parar para fazer isso aqui. Ó. Faz aqui, volta e testa e depois vem. Ele não vai fazer isso muitas vezes, ele vai só tocar e virar para baixo de uma vez. De uma vez. Então não dá para você ficar panguando assim. De qualquer forma, se você montar sua operação aqui e o mercado alinhar seu fluxo, aí entra de qualquer jeito. E se o mercado passasse reto, por exemplo, o mercado subiu, desceu, subiu, renovou o topo, quebrou fundo, agora o mercado girou. Se você for montar sua operação aqui, com stopzinho na máxima, se o mercado renova de novo, para capturar essa região de novo, você ia perder do mesmo jeito. Entende? Porque se o mercado quebra topo e alinha o fluxo, eu ia entrar do mesmo jeito. E se ele renova, eu ia perder do mesmo jeito. Entende? Então, a grande sacada aqui é não ficar de fora sabendo que é uma boa oportunidade. Sabendo que você entra mais consciente. Mas aí, olha só, estamos falando de 15 minutos, né? Reduzindo o time frame, tá? Eu vou colocar no modo replay para a gente poder ter espaço, tá? Vou colocar aqui no modo replay para a gente poder olhar só para cá. O mercado está numa região, coloca no 3 minutos. E isso aqui, ó, me deu mais certeza. Olha só, presta atenção nessa aula. Eu recomendo você voltar aqui de novo. Ó, o mercado sobe, faz topo, faz fundo, faz topo. Esse padrão N aqui, ó, é sensacional. Acima do topo, montar a posição. Isso aqui é um gatilho, um dos melhores. Por quê? Porque todo mundo que está vendo isso aqui compra rompimento, coloca, tá? Coloca o stop abaixo.
Então, quem compra um rompimento, acreditando que isso aqui é uma estrutura, quem está vendo apoiado de média móvel, compra esse tipo de movimento. Então, isso aí gera uma grande opinião, porque tem gente que compra rompimento de topo. Rompeu esse pivô e rompeu esse topo. O mercado agora fez inversão de suporte e resistência, que é o fundinho. E aí se lasca. O preço volta e quebra essa estrutura aqui, ó. Se ele quebrar essa estrutura aqui, ele alinha o fluxo no fractal menor. Lembra que eu te falei que o mercado é fractal? Para que uma reversão aconteça no intermediário e no macro, tem que acontecer num fractal menor? Ó, entendeu? Quebrou a estrutura do último fundo, caiu na região, padrão de armadilha, ó, devolveu, poupou todo mundo. Agora, possivelmente, o preço pode se apoiar nessa região aqui. Ou vir testar esse topinho aqui. Entende? E aí eu já estava na operação. Por quê? Porque aqui eu me posiciono melhor na POC, né? O alvo para baixo. Certo? Se o mercado, se eu fosse, não, tem que esperar o fluxo alinhar, por mais que seja uma boa oportunidade, beleza. Se o mercado voltar para essa região aqui, ó, depois de alinhar o fluxo, eu vou entrar também. Só que o meu stop tem que ficar um pouquinho mais aqui. Ok? Eu vou entrar aqui também. Só que aí, se ele passar para cima, ele pode renovar mais uma vez esse topo e depois virar para baixo. Então, de qualquer forma, é uma boa entrada, não temos que discutir. Então, o alinhamento de fluxo é o seguinte, ó, o mercado faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. O alinhamento de fluxo é só uma confirmação para você entrar com mais segurança, para você que não tem experiência. Mas para quem já fez centenas e centenas de backtest, entende que quando o mercado faz esse padrão numa região de interesse, não é em todo lugar, tá? Numa região de interesse, quando o mercado voltar, você pode montar a posição aqui, ok? E o mercado desenvolve. Não é sempre que isso vai acontecer, mas olha só. O mercado virou para baixo, testou lá a região, e como eu já tinha montado minha operação aqui em cima, eu já estava no trade, então já estava bem posicionado, certo? Eu já estava no trade. Eu já estava no trade faz hora, e meu stop estava lá em cima, certo? Já estava no trade. Então, se eu não tivesse entrado ali, eu ia entrar aqui. Então, o que eu estou te dizendo é que eu ia correr risco do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu já estava decidido, eu já tinha calculado que eu ia entrar naquela região. No mercado financeiro, você nunca vai ter certeza de nada sobre ganhar. Mas a única certeza que você tem é que, independente se você estiver certo ou não, você vai perder dinheiro. Uma hora o stop vem. Certo? Só que, estatisticamente comprovado, quando você tem conhecimento técnico, sabe gerenciar isso, você, quando pega um stop pequeno, e quando você ganha 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 vezes o valor que você arriscou. Do jeito que eu te ensino. Do jeito que você está vendo aqui. Eu não fiz diferente. E aí o mercado, incrivelmente, desenvolveu para baixo. Ok? Desenvolveu e desenvolveu lindo. Ok? Demorou, obviamente, mas aí o mercado veio. E veio reto. Ok? E veio reto. E aí o mercado cravou de fato no meu áudio a saída nos fundos, capturando liquidez, conforme eu pontuei no vídeo da aula passada, ok? Eu gravei pela manhã. Na hora que eu abri o gráfico eu vi, eu falei, tem que gravar para mostrar pro pessoal, para ver como que é uma análise, uma execução bem feita. Ele capturou essa região de fundo, né? Olha, segurou um pouquinho e capturou. Gravou no meu alvo, milimetricamente. Por quê? Porque quando o mercado captura uma região de topo, ele vai em direção aos fundos. Capturar o quê? Os fundos também. Então ele veio, capturou a liquidez, gravou na minha região, pagou 4 vezes o risco retorno, mais ou menos com mais por aqui assim, ok? 4 vezes. Deu um total de $600. Aqui, ó. Dólar hoje tá custando, ó, $600. $603, na verdade, a execução. Eita. Aí, pouco mais de R$3.000 nessa operação. Okay? Para muita gente é muita grana, para outros é fora da realidade. Ok? Para mim tá ótimo. Ok? E se você gosta desse tipo de assunto, não perde tempo, se inscreve no meu canal. Se você gosta do meu conteúdo, se você entende que faz sentido para você, se você tiver R$47 e eu que seja no cartão de crédito ou no Pix, aqui embaixo eu tenho acesso ao meu treinamento fechado. É uma oportunidade para você aprender Elliott, Wyckoff e SMC. Tá tudo gravado, aulas passo a passo, mais acesso à comunidade para a turma B, ok? Então não perde tempo. R$47 para você talvez não seja absolutamente nada. E eu vou gerar muito valor para você
e aprendizado para você crescer e desenvolver e ganhar dinheiro. Se isso de fato for o seu sonho, se isso de fato queima o seu coração, se realmente você entende que tem um chamado para isso, se realmente você quer ganhar dinheiro. Ah, mas é chato estudar. Chato é cumprir 8 horas de serviço para os outros e fazer e ouvir coisa que você não quer. Isso sim é chato. Chato é ter uma namorada ou ter um filho e não poder dar as coisas para ele. Chato é não conseguir levar a namorada para ir comer. Isso é chato, é frustrante, porque nós, homens, nós tem que ser provedor, certo? Então, se você não está conseguindo prosperar em outras áreas, o mercado financeiro ele pode transformar a tua realidade, mas tem um preço muito alto. Primeiro que você tem que lutar contra a sua mente, sua cabeça, saber se comportar, porque ele reflete seu espelho. E segundo, você tem que se dedicar para aprender, porque para dominar tudo isso aqui que você veio fazendo fácil, levou tempo e muito tempo, sabe? E eu não tô te oferecendo uma proposta de papo de vida, amanhã você vai fazer $600, porque eu já tenho filho, tenho tempo de tela, eu já, entende? Eu já paguei o preço. E cada vez que eu ensino, eu aprendo mais. É por isso que eu gosto de ensinar. É gostoso ensinar. Só que pouca gente, por isso que o mercado financeiro não é para todo mundo. Pouca gente quer dinheiro rápido. E rápido ela não quer pagar o preço. Pouca gente tá disposta de fato a ouvir, raciocinar, poxa, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui pode mudar minha vida, isso aqui pode pagar minhas contas, isso aqui pode me colocar em outro patamar. Cara, esse PI é bom. Se eu me dedicar, eu vou ficar igual ele, eu vou ficar melhor que ele. Eu vou bater de frente com esses caras do mercado financeiro. E a única forma é entendendo que o mercado financeiro, ele se move em busca de liquidez. Senão não faz sentido ele se mover. Ou você acha que o mercado financeiro se move de forma aleatória? Foi só criado e tá lá? Não. Esse mercado de Forex, para você ter uma noção, ele movimenta mais de 7 bilhões, trilhões de dólares. Não é nem bilhões, é trilhões de dólares. Pesquisa aí, beleza? E eu te vejo numa próxima aula.